Povo da fé, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Gente, eu estou aqui produzindo conteúdo, produzindo aqui um curso, muito relevante sobre conspirações, que a gente sabe que para muitos são conspirações, mas nós sabemos que é a mais pura realidade, e eu estou trazendo isso com muita clareza, com muitos detalhes assim, e com uma linguagem muito fácil de ser compreendida. Logo nós vamos estar lançando, e também estou estudando bastante durante o dia, por isso eu estou deixando para entrar aqui à noite, para trazer alguma direção para vocês. E hoje eu quero que você pegue aí o papel e a caneta e anote tudo que eu vou te falar. Eu vou te dar aqui alguns sinais de que você pode ser traído, ou você pode ser traída no futuro. Sinais de que alguém pode ser ali o ator principal que vai agir com você com falsidade e trair você, trair a sua confiança, te decepcionar. E é importante que você esteja atento a esses sinais, para que você então não seja pego de surpresa e que você venha se precaver. O Espírito de Deus, ele está te orientando para que você venha se precaver, através desses sinais, ok? Sem mais delongas, eu vou deixar passando aqui, caso você queira patrocinar aqui os nossos projetos sociais, está passando aqui abaixo, tá? E depois no final eu falo um pouco mais sobre isso, mas eu quero já, de cara aqui, entrar no assunto com vocês, sem mais delonga. Eu quero começar esse vídeo lendo um versículo bíblico que diz em Lucas 12, 2: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou o oculto que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Deus não deixa aqueles que andam na luz, que andam na verdade, permanecerem com coisas escondidas ao seu redor, ou seja, enganados. Eu acredito que Deus não nos deixa confundido. Eu gostaria que você declarasse agora exatamente isso. Escreve aí nos comentários: Deus não me deixará confundido. O que é estar confundido, pastor? É ter dúvidas. Será que essa pessoa é confiável? Será que eu posso abrir o meu coração? Será que eu posso me dedicar a essa pessoa? Será que... Enfim, são as perguntas que nos deixam confundidos e que muitas vezes nos faz encher de ponto de interrogação na nossa volta. Então eu quero aqui dar alguns sinais que eu quero que você preste atenção. E se você teve algum desses sinais, pelo amor de Deus, que você comece a orar e a vigiar a partir do dia de hoje. E se você está entendendo essa mensagem, de repente você entrou aqui, é a primeira vez, nem sabe o que você está fazendo aqui, mas eu posso lhe garantir que não existe acaso com Deus, não é coincidência. Deus quer mostrar alguma coisa para você, amém? Você acredita nisso? Acredita? Então vamos lá. Primeiro, anota aí: olhares significativos dos quais nós somos excluídos, ou olhares altivos. Ou seja, muitas vezes, pelos olhos de uma pessoa, você consegue entender, discernir que a pessoa, ela possivelmente está lhe escondendo alguma coisa. Eu acredito que algumas pessoas têm vergonha de olhar nos olhos, Sabe, tem vergonha. Às vezes a pessoa tem um respeito muito grande, ela não quer que você pense ao contrário e ela não olha nos olhos, Pode ser normal, mas eu tenho para mim, que em alguns casos, ou quase que todos os casos, uma pessoa que não olha no teu olho, nós entendemos que muitas das vezes não precisa de palavras para alguém nos maltratar. Pelos olhos, a pessoa já maltrata. Sabe, tem gente que literalmente, como ela sabe que não pode excluir você no teu trabalho, da igreja, não pode excluir você do lugar que você convive, e ela tem que conviver junto com você, com os olhos dela, ela o exclui, ela o maltrata, ela não está gostando da tua presença, sabe? E é uma coisa, eu digo, para isso não precisa nem de revelação, gente.
A minha cachorrinha, quando ela faz arte, eu pergunto para ela não sabe falar, mas os olhos dela falam para mim que ela está mentindo, que ela está escondendo alguma coisa. Os meus filhos, quando eles mentem para mim, e nós desde pequeno ensinando que é mentira, que não pode mentir, que o pai da mentira é o diabo, mas a gente consegue identificar no olhinho deles. O olho, né? Olhar, o olho no olho, fala muito mais do que palavras. Entende? Porque a gente sente também, quando a pessoa pelos olhos já está nos rejeitando, pelos olhos já está nos excluindo. Então, por aí que a gente começa a identificar que essa pessoa não é uma pessoa confiável, e que se você confiar alguma coisa a ela não vai pensar duas vezes antes de trair você e antes de te enganar. Segundo, anota aí, olha, pessoas que vão trair, as suas conversas são furtivas e ela está acostumada a mentir. Ela está acostumada a mentir. Toda pessoa que vai trair, sabe, em algum momento, ela dá desculpas. Ela está acostumada a dar desculpas. Então, tudo que vai perguntar para ela é o tipo de pessoa que se esquiva, sabe? Ela consegue se esquivar da pergunta, ela consegue se esquivar de onde que estava, ela consegue se esquivar, né, com quem ela estava. Ela é uma pessoa que suas conversas são furtivas, ela troca de pensamentos muito rápido, sabe? Porque ela não quer falar. E se ela fala, você não sente uma firmeza, sabe? Você não sente verdade na voz dela, na palavra dela. E uma coisa que eu aprendi: às vezes, os piores traidores não são aqueles que são sanguíneos. Os piores traidores são muitas das vezes aqueles de fala mansa. Nem sempre é assim, tá? Não é uma regra, mas aqueles que falam pouco, de fala mansa, que não conversa muito. Você tem que cuidar de gente assim. E um detalhe, cuide principalmente de pessoas que você vê que elas têm uma fraqueza com o dinheiro e uma dificuldade de manter compromissos financeiros com você. Você está entendendo? Sabe aquela pessoa que está sempre tentando se esquivar de compromissos financeiros? Ou seja, quando a conversa da pessoa volta e meia só envolve dinheiro, você tem que ter cuidado, porque essa pessoa é um potencial para lhe trair. Terceiro, vamos lá? Anota aí. Insultos maus disfarçados, que se tornam mais ousados com o tempo. Antes de eu entrar no terceiro aqui, voltando para o segundo, eu estou falando de pessoas próximas, tá? Porque quem vai te trair não está longe, não. Quem tem potencial para nos trair não está longe. A gente não vai ser traído por alguém que está longe, que a gente nem conhece, que a gente não tem um relacionamento. São pessoas de perto, da família, amigos próximos, que se dizem amigos. E aí aqui estamos nessa live para trazer esses esclarecimentos, ok? Vamos para o terceiro então. Insultos maus disfarçados, que se tornam mais ousados com o tempo. Sabe aquela pessoa que ela fala uma coisa para você e depois ela diz, não, é brincadeira. Ela te insulta, depois diz que é brincadeira, e cada vez mais ela vai te insultando com mais força, porque de alguma maneira, ela tem um problema com você. Ela te inveja, ela não vai pensar duas vezes em deixar você na mão. Então, pessoas que insultam, sabe? E elas insultam com mais veemência, cada vez mais tentando
de alguma maneira, que você entenda algo distorcido. O objetivo dela é fazer você se sentir mal. E essa pessoa, ela mais cedo ou mais tarde, ela pode aprontar algo para você, tá? Ou seja, você está lá numa festa, está lá num momento ali de confraternização, e vocês estão comendo, e ela olha para você e diz: ô fulana, mas como você tá gorda, hein? É brincadeira, viu? É brincadeira. Mas no fundo, ela está querendo te diminuir diante das pessoas. E você muitas das vezes confia tudo o que você tem nas mãos de uma pessoa dessa. Abre teu olho. Abre teu olho. Aquele teu amigo, sabe? Que chega em você e fala: ô, rapaz, olha, você deu sorte, hein? Você deu sorte, que mulherão, hein? Ô, eu tô brincando, hein? Eu tô brincando. Cuidado com esse cara. E é muitas das vezes alguém que você confia tudo nas mãos dele. E quando eu digo confia tudo, eu digo no trabalho, na sua vida pessoal. É uma pessoa que você divide tudo que você tem, tudo que você ganhou, tudo que você conquistou. Cuidado, muito cuidado, tá? Vamos pro quarto, anota aí, ó. Histórias ditas sobre si disfarçadas de outra pessoa na sua cara. Explica, pastor. Muitas vezes uma pessoa que está traindo, ela traz casos a você de situações que na verdade o personagem é você mesmo. O personagem é você. Então a pessoa fala muito, sabe, de um outro personagem, de um outro caso, mas na verdade está apontando para você. São pessoas que elas estão testando a sua reação, para ver que tipo de reação que você vai ter. E um detalhe, sempre que Deus quiser revelar que existe mentira, que existe um potencial traidor ao seu redor, lembra que Jesus disse: o traidor está colocando agora a mão comigo no prato, tá? Todo traidor, ele vai roubar alguma coisa de você. Ele vai colocar a mão no prato. O traidor, ele tem um problema com o roubo. Ele tem um problema. Ele vai querer roubar alguma coisa de você. Ele vai, antes de te trair, ele vai tirar vantagem de você. Todo traidor tem esse problema. Todo. Judas tentava tirar vantagem de ser o tesoureiro ali do grupo, né? E criticava. O grande problema é que pessoas que colocam a mão no prato ou naquilo que não é dele, são pessoas críticas, relativo à questão financeira mesmo. Toda vez que Judas abriu a boca, foi para falar de alguma questão financeira. Então pessoas que traem, são possíveis traidores, geralmente, está ligado ao dinheiro. Alguma coisa que a pessoa não aceita relativa ao dinheiro, sabe? Uma inveja guardada em relação ao dinheiro, eu já vivi isso. Ou ela acha que ela tem que governar o dinheiro. Enfim, toda pessoa que mete a mão no prato é um potencial a trair. Quem está entendendo aí? Escreva, eu estou entendendo. E ela tenta tirar alguma coisa, ela tenta roubar. Começa muitas das vezes no cartão de crédito, sem comentar algumas coisas que gastou. Eu digo de pessoas mais próximas aí no caso. E depois vai ampliando isso. Gastos que vai tendo aqui, que vai tendo ali, que não fala o gasto que teve. Tá? Quinto, vamos pro quinto? Que eu quero ser bem breve aqui. Eu quero ser bem breve para que as pessoas assistam essa live. Quinto, pessoas que te pedem informações pessoais que não lhe dizem respeito. Toda pessoa, sabe, toda pessoa que vem a ser um potencial traidor, é uma pessoa que ela vai começar a pensar, ela vai tentar imaginar como que é a sua vida pessoal. Então olha só, presta atenção, ela vai se meter, sabe, se intrometer enquanto você ganha,
quanto que você lucrou em um negócio, quanto que custou seu carro. Eu estou falando de pessoas menos próximas, não estou falando de relacionamento conjugal aqui, tá? Porque isso, no caso de um casamento, de uma relação conjugal, isso é ponto pacífico. O meu dinheiro não é meu dinheiro. Se eu casei, eu já vi muitos casais dizendo, não, meu dinheiro é meu dinheiro, da minha mulher é da minha mulher. Isso não é casamento. Uma hora ou outra, isso vai dar errado, tá? Eu já estou falando aqui de pessoas que não lhe cabem essas informações, e ela pergunta, você compra um carro, a primeira coisa que a pessoa, quanto você pagou nesse carro? Ela não pergunta nada, a primeira coisa, quem já passou por isso? Você chega com um vestido, a pessoa, quanto você pagou nesse vestido? Você chega com um celular, quanto que você pagou nesse celular? É a primeira coisa que a pessoa pergunta, um negócio que não cabe a ela. Não cabe a ela. Vocês estão entendendo? Então ela tenta imaginar como que é a sua vida pessoal. Ela vai, vou repetir, ela vai se meter em quanto você ganha, quanto que você lucrou em um negócio, quanto que custou seu carro, quanto que você gastou numa viagem. Toda pessoa, sabe, que venha a ser um potencial traidor, que tem um coração desleal, ela vai fazer isso. E ela vai tentar imaginar como que está a tua vida. Como é que está a tua vida financeira? Como é que está o teu casamento? Ela vai começar, e detalhe, ela vai falar para você que você está bem, né? Que você... Essas pessoas são perigosas demais. Pessoas que imaginam coisas da sua vida pessoal. Tem tanta coisa para a gente se preocupar e a pessoa fica pensando, né? Fica pensando quanto que você ganha, o que que você tem, o que que você não precisa. Mas quem é ela para dizer o que você precisa ou deixa de precisar? Quem é essa pessoa? Quem é ela? Por que que ela quer saber dessas coisas? Porque ela acha que você não precisa de alguma coisa. Porque ela acha que você precisa de alguma coisa ou que você está bem. Porque ela tem imaginado sobre você. Você está entendendo aqui? Ela fica ali, ela doa tempo para ficar imaginando sobre você. Agora eu vou além. Uma pessoa que vem ali trair no futuro, ou que vem ali fazer algo ruim, ela não suporta, na verdade, ela não suporta que pessoas à volta dela falem bem de você. Já passou por isso, né? Falem bem de você. Sabe por quê? Porque ela quer ser o foco. Então ela não aceita. Ela sabe que o teu nome, ela não aceita que o teu nome cruze pela volta das pessoas que estão ali perto dela. E ela fica revoltada, ela fica, sabe, revoltada por quem que veio aquela notícia, aquela conversa a seu respeito. Ela vai ficar revoltada. Porque de alguma maneira você está intimidando e incomodando o traidor. Todo traidor se incomoda com o seu sucesso. A fraqueza dele, todo traidor, a fraqueza de um traidor, além do roubo, a fraqueza de um traidor é que ele não suporta que você esteja em um patamar acima dele. Ele não suporta. Ele não suporta. E outro detalhe, é uma falsa humildade. Uma falsa humildade, sabe? Uma rasgação de seda. Porque podendo queimar você para os outros, ele queima. Ela queima. Fecha a porta se for preciso. Você está entendendo? É por isso que nós temos que ter cuidado com as pessoas que estão em nossa volta. Se nós não pedirmos a Deus, para Deus nos livrar dessas coisas e não nos antenarmos diante, porque é desse jeito. Tem coisas que estão disfarçadas. Tem assuntos que estão disfarçados, tem lives que estão disfarçadas. Muitas vezes,
conversas que estão disfarçadas, tem indireta nas redes sociais, tá tudo disfarçado. Mas não era para essa pessoa, não, isso é coisa minha, não. Por trás tem algo agindo. Vocês estão entendendo? E quando você vai ser traído por alguém ou machucado, Deus vai avisar você. Muitas vezes, olha, você sabe que a palavra, uma das coisas maravilhosas, sabe, de se ter um casamento, um cônjuge, é que a Bíblia diz que aquela palavra que diz que a mulher seria uma ajudadora do marido, a palavra certa é opositora. Aí você diz, pastor, isso é uma coisa ruim? Não, não é. Porque muitas vezes a oposição, e detalhe, ninguém vai ministrar tanto na tua vida quanto um opositor. Então muitas vezes a minha esposa não concorda comigo em determinada situação, mas esse é o trabalho dela. O trabalho dela é me vigiar muitas vezes. Para quê? Para que eu não faça coisas da minha cabeça, para que eu não quebre a cara como muitas vezes eu já fiz, fora da vontade de Deus. Então muitas vezes a oposição é uma coisa boa. Quando ela confirma, eu caio para cima. Hoje eu já aprendi. Quando ela fala sai fora, eu saio fora. Mas é homem de Deus. Mas é profeta, é apóstolo, é bispo. E eu, sabe, todo encantado, mas ela com visão de águia disse, isso aí é cobra. Isso aí, é invejoso. Isso aí não suporta ver o teu sucesso, sai fora. E só depois que eu quebrei a cara, 2, 3 vezes, que eu disse, poxa, meu amor, olha. E ela fala, eu avisei. Então hoje, eu ouço minha esposa 120%, não é nem 100%, 150%. Porque ela é o farol de Deus na minha vida. Você está entendendo? Então muitas vezes, a oposição é uma coisa boa. Porque abre os olhos da gente. A gente se engana com as pessoas. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, eu acabei deixando as minhas emoções, o meu coração falar mais alto, e a minha esposa me alertou e disse, olha, cuidado, Giovanni. Amor, cuidado. E aí eu não tive cuidado e depois só tinha que juntar os cacos, né? E lidar com o problema. Por quê? Porque eu não aprendi a, ter essa sensibilidade. Mas às vezes alguém está querendo nos abrir os olhos, nos avisar, cuidado, não anda por aqui, não vai por esse caminho, não chega a essa pessoa. Às vezes a oposição é uma coisa boa, só que a gente já pensa, não, porque eu estou sendo governado, eu estou sendo dominado, nada, é um conjunto, é uma parceria. A boa esposa, ela se opõe àquilo que não é a vontade de Deus, e um bom marido também, ele se opõe, não, isso não é de Deus para nós, pronto, vamos entender o que é Deus querendo falar com a gente. Vocês estão entendendo? Então, Deus muitas vezes fala conosco através da oposição. E eu encerro esse vídeo, essa live, essa palavra, dizendo que uma das obras do traidor é fazer com que as pessoas pensem que você não as preza, não as honra, não as valoriza, não lembra delas. Vocês estão entendendo? Então o objetivo é dizer, muitas vezes, vem cá, cadê o teu amigo agora? Cadê a tua amiga agora, que deveria estar aqui para te ajudar? Tô eu aqui para te ajudar, viu? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando uma coisa muito séria, irmãos. Presta atenção. Eu estou falando algo muito sério aqui para a gente finalizar. Deus nos avisa em sonhos. Sonhos com cobra, você tem que ter cuidado. Porque isso representa mentira que há no teu caminho, água suja também. Uma das coisas, das definições de sonhar com água suja, é mentira que está na nossa volta.
mentira que está na nossa volta. Então, que Deus nos livre, que tudo que tiver encoberto, Deus venha revelar. Amém? One. Pastor hoje não está com moral de trabalhar, não. Põe aqui, ó, em cima do ovo. Uma carne muito. É cogumelo, na verdade, não é carne. Carne. E tem ali o... Vai trazer, Francisco? Bora. Tá aqui já. Olá, mãe. Madoqueruá. Tudo bom? Trouxe algumas coisas pra mãe. Aqui, Danone. Tá bom? Ovo, mãe. Ovo. Espaguete. Aqui. Arroz e farinha, mãe. Pra senhora. Essa senhora... Cadê os filhos dela? Os filhos? A escola. São 3? São 4. Essa mãe aqui é uma guerreira. Ela tem 4 filhos, ela perdeu a visão e ela cuida de 4 crianças. Então, uma mãe que a gente assiste aqui, sempre que a gente consegue. E você que é aí do Brasil, adote essa mãe, seja o alimento no prato dela, seja as mãos de Deus na vida dela. Tenho certeza que Deus irá recompensar a todos. Em nome de Jesus.